Hoje, vou contar duas histórias. A primeira é sobre uma mulher na China que saiu para fazer uma caminhada em uma linda floresta, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo. A segunda história é sobre uma pequena vila em Taiwan, onde ocorreu um evento muito estranho que assustou tanto os moradores que o próprio governo de Taiwan abriu uma investigação. E o que eles descobriram desafia qualquer explicação lógica. Mas antes de entrarmos nessas histórias, se você gosta do estranho, sombrio e misterioso contados em formato de narrativa, você está no lugar certo, porque é exatamente isso que fazemos, e postamos uma vez por semana. Então, se isso te interessa, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Ok, vamos às histórias de hoje. Na manhã de 16 de fevereiro de 2020, uma mulher de 39 anos chamada Fei saiu de uma loja de conveniência em uma pequena vila da China. Ela usava um casaco vermelho bem chamativo e carregava vários lanches que acabara de comprar. Fei havia vivido naquela vila a sua vida inteira. Era uma pessoa simples, com uma rotina muito específica da qual nunca se desviava. Acordava cedo, colocava o casaco, ia até a loja comprar alguns petiscos e depois visitava o marido em casa, os pais ou a irmã. Era assim todos os dias. Naquele dia, tudo começou da mesma forma. Mas ao sair da loja, comendo alguns lanches e pensando para onde iria em seguida, ouviu pessoas chamando por ela. Quando se virou, viu 5 pessoas reunidas na entrada de uma trilha. Essa trilha levava até a montanha. Atravessava uma grande floresta cheia de lagos e cachoeiras. Um lugar de beleza impressionante, chamado as 18 Lagoas do Rei Dragão. Apesar de ter crescido ao lado daquele paraíso natural, Fei nunca havia se aventurado lá. O motivo? Quando era jovem, teve um tumor e precisou tomar medicamentos muito fortes, que deixaram sequelas. Embora tenha se curado, ficou com a sensação de que era frágil e não podia se arriscar. Por isso, levava uma vida extremamente simples e segura, sem aventuras, e ao mesmo tempo, muito solitária. Mas naquele dia, os 5 moradores a chamaram pelo nome e disseram: "Ei, Fei, venha com a gente, vamos caminhar até as lagoas." Aquilo era completamente fora da rotina dela. Mas, por um instante, Fei se sentiu animada. Pensou: "Bom, por que não? Estou com outras pessoas, parece seguro." E então decidiu aceitar o convite. As horas seguintes foram mágicas para Fei. Ela viu paisagens deslumbrantes que estiveram diante dela a vida inteira, mas que nunca havia conhecido. Fez amizade com os 5 companheiros, conversaram sobre suas vidas, compartilharam histórias e até fizeram um piquenique à beira de uma das lagoas, com uma cascata caindo ao fundo. Fei sentia que aquele podia ser o melhor dia da sua vida, mas de repente começou a sentir uma fadiga intensa. Seu corpo pesava, seus olhos fechavam sozinhos. Encostou a cabeça em uma pedra, adormeceu, e quando abriu os olhos novamente, já era noite. Estava sozinha. Os 5 companheiros tinham desaparecido. O medo tomou conta. Pensou que havia sido enganada, talvez até drogada. O silêncio da floresta era cortado apenas por grilos e corujas. Ela tentou sair pela trilha escura, tropeçando em árvores, ouvindo sons estranhos ao redor, quase desmaiando de exaustão. Depois de horas vagando, encontrou um riacho e bebeu um pouco de água. Quando o sol nasceu, conseguiu finalmente enxergar um caminho de volta para Pauíça Vila. Ao se aproximar, viu um grupo enorme de pessoas. Eram moradores, amigos, familiares. Fei acenou e correu em direção a eles, mas em vez de alívio, os rostos mostravam choque e horror. Quando abraçou a irmã, explicou o que havia acontecido. Tinha ido com 5 pessoas da vila, subido a trilha, adormecido e agora estava de volta. Mas a irmã respondeu: "Isso não é possível. Você desapareceu há 17 dias. Fei havia perdido 27 quilos. Estava desidratada e malnutrida, mas milagrosamente viva." No entanto, havia um detalhe ainda mais estranho. Os 5 companheiros que Fei descreveu, com nomes, rostos e conversas lembrados em detalhes, já estavam mortos há muitos anos. E nas imagens das câmeras de segurança, só Fei aparecia entrando na trilha,
com seu casaco vermelho. Nenhum outro estava com ela. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu durante aqueles 17 dias. Poucos meses depois da história de Fei, em abril de 2020, os moradores de uma pequena vila em Taiwan começaram a relatar acontecimentos estranhos. A vila era muito simples, formada por famílias que se conheciam há gerações. Nada de anormal acontecia por lá. Até que, de repente, vários cães começaram a latir e uivar sem parar durante a noite. Não importava a tal hora. 2 da manhã, 3, 4. Sempre havia cachorros acordando todos com um comportamento incomum. Logo em seguida, começaram até a acontecer coisas ainda mais perturbadoras. Moradores passaram a ver figuras humanas vagando perto das casas, no meio da madrugada. Mas, quando se aproximavam para ver quem era, as figuras desapareciam no ar. Alguns relatavam ouvir batidas nas paredes ou nos telhados, como se alguém estivesse andando em cima das casas. Outros juravam ter visto pessoas entrando em suas casas, mas ao acenderem as luzes, não havia ninguém lá dentro. O medo cresceu tanto que várias famílias começaram a dormir todas juntas, em um único quarto, para se sentirem seguras. E, para tentar conter o pânico, o governo local enviou investigadores à vila. Esses investigadores entrevistaram dezenas de moradores, e as histórias batiam. Ninguém tinha combinado nada, mas todos descreviam experiências assustadoramente parecidas. Enquanto isso, um dos investigadores decidiu visitar o cemitério próximo à vila. E lá encontrou algo que deixou todos ainda mais apavorados. Vários túmulos haviam sido abertos. Não parecia vandalismo comum. Não havia sinais de roubo, e sim de que os próprios caixões tinham se movido sozinhos. Diante do medo coletivo, os moradores chamaram monges para realizar rituais de purificação na vila. Depois disso, estranhamente, as aparições e barulhos pararam. Até hoje, não existe explicação oficial para o que aconteceu naquela pequena comunidade. Alguns acreditam que foi apenas histeria coletiva em meio ao isolamento da pandemia. Outros, porém, juram que aquilo foi algo muito mais sombrio e inexplicável. Essas foram as histórias de hoje. Qual delas você achou mais assustadora? A de Fei, que ficou desaparecida por 17 dias e só voltou para descobrir que esteve acompanhada de pessoas que já estavam mortas? Ou a da vila em Taiwan, onde moradores viram figuras misteriosas e até encontraram túmulos mexidos sozinhos? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu vou ler todos. E se você gostou do vídeo de hoje, lembre-se, publicamos novas histórias toda semana, sempre sobre o estranho, sombrio e misterioso. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama esse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir e até a próxima!